falar? Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Desliga essa droga, então. Como é? Pode dar raiva pra nós. Está saindo, cala a boca. Cala a boca. Tá mostrando a imprensa lá? Olha lá. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Tudo é deturpado. Quando vocês fizeram uma matéria real que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista a vocês. Vocês se equivocaram. Pô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Não adianta a Folha de São Paulo, a Globo aí, que fez uma manchete mentirosa, né? Tendenciosa, querer botar a culpa em mim. O senhor não falou então, aquilo ontem, presidente? Questão, você não botou complemento. Você não botou complemento. Ele tinha do assédio da jornalíssima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Quem quer uma é bem. Nega não? Nega não? Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de ser homossexual. Ô, que é isso, velho? Vou dar uma banana pra vocês, ok? Tchau aí. André, eu começo? Então tá. É o ato pela liberdade de imprensa, pela democracia, uma iniciativa da oposição no Congresso Nacional. Excelente iniciativa, e em comemoração, inclusive, ao Dia da Imprensa, segunda-feira, dia 1º. Eu vou apresentar o roteiro aqui. Vão estar presentes aqui o presidente da Abrage. Vou primeiro falar dos líderes. Vão estar presentes o líder da minoria do Congresso, Carlos Zaratini, da oposição, Randolfo Rodrigues, líder do PT, Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, não, o líder do PT é Rogério Carvalho, líder do PSB, Veneziano Vital, líder do PTB, Everton Rocha, e líder da Cidadania, Elisiane Gama. Na Câmara, líder da oposição, André Figueiredo, líder da minoria, José Guimarães, líder do PT, Paulo Pimenta, líder do PMDB, Baleia Rossi, que ainda não está confirmado, líder do PSB, Alexandre Molon, líder do PDT, Volney Queiroz, líder do PSOL, Fernando Melchiona, líder da Cidadania, Arnaldo Jardim, líder do PCdoB, consta aqui, Perpétua Almeida, mas eu vi a Jandira Fegali aí, minha grande amiga, representando o PV, professor Israel, líder da rede, Joênia Vapichana. Também estão presentes o presidente da Abrage, Marcelo Trassel, o presidente da FENAGE, Maria José Braga, nossa querida Zequinha, e também os jornalistas Thales Faria, Cristina Serra, Edson Sardinha e Cristiano Sampaio. Pelo roteiro, eu que tenho que fazer a apresentação inicial, fazer a abertura. Senhoras e senhores, há 112 anos, a Associação Brasileira de Imprensa defende intransigentemente a democracia, as liberdades de expressão de imprensa e os direitos humanos, tendo participado ativamente de importantes momentos da história do Brasil. Foi na ABI, na gestão do grande Barbosa Lima Sobrinho, nosso maior inspirador, que se iniciou o movimento de combate à ditadura. Sofremos, inclusive, um atentado à bomba. Foi da ABI que nasceu o movimento Diretas Já, que viria a culminar com o fim da ditadura. Foi na ABI que jornalistas perseguidos encontraram guarida. E jornais censurados encontraram apoio, inclusive jurídico, para se defenderem. E hoje, em meio a essa pandemia devastadora, que já matou mais de 30 mil brasileiros, temos de destacar o trabalho insano dos jornalistas que divulgam nos jornais, rádios, telejornais, sites e revistas o que está ocorrendo em todo o país. O drama da nação está retratado
no noticiário cotidiano. Devemos isso a essa nova geração de jornalistas. Eles são essenciais. E, como todos os trabalhadores, pagam o seu quinhão com vidas e com redução de seus proventos. E no dia da imprensa, dia 1º de junho, segunda-feira, não tivemos dessa vez muito a comemorar. O portal Imprensa contabilizou, até 15 de maio, 60 jornalistas mortos pelo novo coronavírus. Essa estatística sinistra dessa guerra sanitária tão mal conduzida pelo governo federal. Não seria agora, portanto, quando o país passa por uma gravíssima crise que afeta toda a população, que iríamos nos omitir. O presidente da República, alheio à maioria da população que reprova seu governo e sua postura perante a pandemia, continua infringindo a Constituição Federal ao persistir na violação dos dispositivos que caracterizam o crime de responsabilidade e na ofensa ao decoro necessário à função, além de atentar contra a saúde da população. Apresentamos 3 motivos para que o presidente da República seja submetido a processo de responsabilidade pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro é o maior obstáculo correto para o enfrentamento da pandemia do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro ameaça reiteradamente as instituições democráticas do Estado e da sociedade civil. O presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado cotidianamente sua incapacidade para exercer dignamente e com competência a presidência da República. Por isso, senhoras e senhores, a ABI congratula-se com todos os congressistas aqui presentes que deixaram de lado as naturais e democráticas divergências e ressentimentos adquiridos nos embates políticos e se uniram compromissados com os princípios democráticos e com o bem-estar dos brasileiros, ajudando a tirar o país da terrível situação que se encontra. Segundo roteiro, o primeiro agora a falar é a jornalista Cristina Serra, colunista da Folha de São Paulo. Não, desculpa, já cometi um engano. Primeiro a falar é o presidente da Abrage, Marcelo Trásil. Ele tem 4 minutos. Desculpa, Cristina. Bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Associação Brasileira de Imprensa para tomar parte nesse ato em defesa da liberdade de imprensa e dos jornalistas. E também gostaria de saudar aqui as autoridades presentes, a Maria José Braga, presidente da FENAGE, nossa, também, assim como a ABI, uma grande parceira em várias iniciativas em favor do jornalismo no Brasil. E gostaria de começar reforçando que nunca, desde a redemocratização, nós estivemos sob tanto risco para a democracia no Brasil. Tivemos muitos sinais recentes, como bem apontou o senhor presidente da ABI, de degradação autoritária na democracia brasileira e que se reflete, como em qualquer... como sempre acontece nesses casos, numa perseguição, em primeiro lugar, aos jornalistas, porque é papel da imprensa, né, denunciar e tentar impedir, né, o uso oportunista do Estado para fins antidemocráticos. Nos regimes autoritários pode até existir algum simulacro convincente de jornalismo, mas é impossível existir uma democracia sem uma imprensa livre. Nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar que os jornalistas e outros cidadãos voltem a sofrer perseguição sistemática, como acontecia no período do regime militar. Qualquer um que faça um mínimo esforço acompanhando o noticiário já pode ver o réptil plenamente formado dentro do ovo da serpente, como dizia o professor Vergueros no filme do Ingmar Bergman. As agressões físicas de que os jornalistas têm sido alvo enquanto cumprem a sua função social são inaceitáveis numa democracia e
a meu ver, cabe ressaltar que, em momento algum, o presidente da República condenou essas agressões físicas. O assédio contra jornalistas na internet também é inaceitável numa democracia. O discurso injurioso e estigmatizante que o presidente, seus ministros e outros membros do alto escalão do governo costumam propalar diariamente é inaceitável numa democracia. Portanto, ao não condenar essas atitudes por parte de sua militância e, pelo contrário, reiterar o discurso hostil contra a imprensa, o presidente Jair Bolsonaro se torna corresponsável pelas agressões, pelo assédio e pelo clima de intimidação sobre o qual os repórteres trabalham hoje em dia no Brasil. Nenhum cidadão comprometido com a democracia pode tolerar esses ataques a jornalistas, mas a autoridade máxima da República deveria ser a primeira a defender a liberdade de imprensa. Portanto, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para incentivar todos os cidadãos, mas em especial aqueles que ocupam posições de poder na sociedade brasileira, a se manifestarem com veemência contra as violações à liberdade de imprensa. Eu peço em nome dos meus colegas jornalistas que as autoridades presentes conosco nesse ato façam todo o esforço para punir os que violarem os preceitos constitucionais que garantem ao cidadão brasileiro o direito a ser informado e expressar seu pensamento. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Em seguida, vamos ouvir o líder da oposição na Câmara, deputado André Figueiredo. Bem, bom dia, Pajé, presidente da ABI. Bom dia. Quero saudar aqui o Marcelo Trazio, presidente da Abrage, a Maria José Braga, presidente da FENAGE, e todos os jornalistas presentes na pessoa da Cristina Serra. Saudar meus colegas líderes na Câmara e no Senado. Peço licença para não nominá-los, senão vamos levar muito tempo aqui, mas todos são absolutamente responsáveis por esse ato, juntamente com a ABI, que defende, acima de tudo, a liberdade de expressão no nosso país. Não existe democracia sem uma imprensa livre. Em regimes que são democráticos, quando temos um governante com viés autoritário, certamente ele sempre vai se indignar com o antagonismo que sempre estará presente na multiplicidade de opiniões. E o caso do Brasil não está sendo diferente. Nós estamos vivenciando momentos difíceis na história da humanidade, com essa pandemia que afeta milhões de seres humanos no mundo todo, e aqui no Brasil já atingiu quase 35 mil pessoas e mais de 550 mil contaminados, e números que fazem dessa curva epidemiológica ainda estar crescente. E, para além desse problema sanitário, a gente ainda ter que conviver com um governante que incentiva seus seguidores a desrespeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a estabelecer manifestações claramente autoritárias de incentivo ao fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, de ações do governo federal que visam retaliar, inclusive, órgãos da imprensa. Haja visto as duas medidas provisórias que claramente foram retaliações econômicas aos jornais que, ano passado, foram editadas, mas que o Congresso Nacional deixou caducar. Nós temos absoluta convicção que todas essas agressões físicas que vários jornalistas estão sofrendo, elas são reflexo de uma postura completamente inconsequente e irresponsável do senhor presidente da República. E nós aqui, que fazemos oposição no Congresso Nacional, nos somamos a todos os jornalistas, principalmente pela ocasião do dia 1º de junho, Dia da Imprensa. E no Parlamento, podem ter certeza, seremos vozes incansáveis na defesa de uma imprensa livre, na defesa de um Brasil verdadeiramente democrático, e que as nossas instituições, a despeito da vontade de alguns, possam cada vez mais ser fortalecidas e assim nós construirmos o Brasil que todos nós sonhamos. Imprensa livre, democracia forte. Muito obrigado, deputado. Em seguida, vamos ouvir o líder da oposição no Senado, senador Rodrigues. Grande Paulo Jerônimo Pajé, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, da nossa gloriosa ABI, instituição secular da democracia brasileira, instituição de Barbosa Lima Sobrinho, de Ducho de Abranches, de Francisco Souto e de tantos outros, minha querida jornalista Cristina Serra,
senhor presidente da FENAGE, em seus nomes, cumprimento todos os jornalistas aqui presentes, a qual é dedicado este ato, cumprimento o líder André Figueiredo e o líder Zaratini, em nome deles, cumprimento os líderes da oposição na Câmara dos Deputados, assim como cumprimento meus queridos líderes da oposição no Senado, líder Elisiane Gama, o Everton Rocha, veneziano Vital do Rego, meus queridos aqui presentes que nos acompanham em todas as redes sociais. De todos os sinais de instalação do regime autoritário, um dos mais fortes é a violência contra a liberdade de imprensa. Não tenho dúvida que se colocasse no célebre cartaz as vítimas do Holocausto sobre os sinais exteriores de fascismo, este é o primeiro. Por assim dizer, quando o ovo da serpente começa a ser chocado. É por isso que esse ato de hoje se reveste, em especial, em um ato de defesa da democracia. Não se tem conhecimento, a não ser nos períodos de exceção de nossa história, que a imprensa tenha sido tão ofendida e tão agredida. Quando o mais alto magistrado da nação, que tem o dever constitucional, pelo juramento que fez quando tomou posse, de defender a democracia e as suas instituições, de assegurar o inalienável direito à expressão e o inalienável direito às pessoas terem informação através de sua imprensa livre, independente e democrática, intimida esse direito, é uma demonstração clara de que um regime autoritário começa a cercar. Em decorrência disso, eu queria saudar os jornalistas aqui presentes e dizer que a oposição no Congresso Nacional, unida, estará para defender a democracia, defender a liberdade imensa, seja qual for a liberdade de dar informação a todos, é defender a democracia e as instituições do Estado de Direito em nosso país. Muito obrigado, senador. O próximo a falar é o líder da minoria na Câmara, deputado José Guimarães. Ana Arendt. Meus queridos amigos e amigas, líderes das duas casas, que juntos, conjuntamente com a ABI, com o Pajé, com a Cristina, organizamos esse bate-papo para homenagear a imprensa livre do nosso país. A liberdade de imprensa, meus queridos e queridas, líderes das duas casas, para mim é uma cláusula pétrea. Ela está circunscrita no artigo 220 da nossa Constituição. Quando diz que é livre o pensamento, a escrita, a veiculação, não pode sofrer qualquer tipo de intimidação ou repressão do Estado ou dos governos de plantão. A imprensa livre, ela é um dos elementos, uma cláusula fundante do Estado democrático de direito. Como dizia Hannah Arendt, no momento em que não temos imprensa livre, tudo pode acontecer. Como recentemente vem acontecendo com jornalistas que são agredidos nas manifestações, nos protestos de atos fascistas pelo Brasil, e que, dioturnamente, são agredidos e impedidos, muitas vezes, de divulgarem e relatarem os episódios que maculam a democracia e que ameaçam o Estado democrático de direito. A imprensa livre, portanto, ela sustenta qualquer democracia. E sobre isso nós não podemos tergiversar. A democracia brasileira corre risco. Há um governo com essa escalada fascista que pode interditar tudo aquilo que nós construímos ao longo do fim da ditadura militar até os dias atuais. Nunca vimos internautas de todo o país que nos acompanham um momento tão ameaçador da ordem democrática. Temos um governo que a todo dia
atua no sentido de macular e interditar as conquistas civilizatórias que nós tivemos nesses anos todos. E nós que somos portadores, que nascemos, meus caros líderes da Câmara, democracia, nós não podemos recuar. Mais do que a resistência num momento como esse, é o nosso grito de liberdade, na defesa do Estado democrático de direito, da democracia, da nossa soberania, dos direitos civis, da luta contra o racismo, contra a xenofobia. E eu aproveito para homenagear, nesse momento, as torcidas que foram à Paulista, com todos os cuidados no domingo. O que aconteceu ontem em Manaus, o que está acontecendo em Curitiba, o Brasil está prestes a explodir, porque nós não podemos suportar um governo que é a maior ameaça à liberdade de imprensa e à democracia no Brasil. Muito obrigado, deputado. E eu termino, meus queridos amigos, só querido Pajé, eu termino com uma frase que eu ouvi no dia que a ex-presidenta Dilma desceu a rampa do Palácio do Planalto, quando foi dado aquele golpe. Ela dizia: eu prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu vou ressaltar que, pela organização, são 2 minutos para cada congressista e 4 minutos para cada palestrante. O próximo é o líder da minoria do Congresso, senador Carlos Zaratini. Bom dia a todos e a todas. Deputado, por enquanto, deputado Carlos Zaratini. Deputado, tem razão. Queria cumprimentar o Paulo Jerônimo, presidente da ABI, o Marcelo Trassel, presidente da Abrage, e a Maria José Braga, presidente da Federação Nacional de Jornalistas, e em seus nomes cumprimentar todos os jornalistas presentes e a todos aqueles que têm sido vitimados pelo coronavírus e aqueles que são vitimados por agressões do bolsonarismo. Queria cumprimentar a todos os líderes, na pessoa do André Figueiredo, que falou uma frase muito importante: democracia forte, imprensa livre. E é isso que a gente tem que lutar exatamente para garantir a liberdade de imprensa, que está sendo seriamente ameaçada por esse governo. Um governo que nós já vimos muitas vezes na história, governos que são eleitos pelo povo e que utilizam do seu poder para exercer uma ditadura. E é isso que esse governo pretende, claramente. Um governo que evoca a volta do AI-5, o AI-5 que propiciou a censura prévia à imprensa no período da ditadura militar, um governo que reiteradamente agride a imprensa, ataca a imprensa, não só do ponto de vista verbal, mas do ponto de vista, inclusive, econômico, como foi dito aqui, editando medidas provisórias que visam cercear a independência econômica da imprensa, utilizando as verbas do governo de forma despudorada para alimentar sites multiplicadores de fake news, utilizando, inclusive, a sua voz para estimular agressões físicas contra jornalistas. Nós não podemos admitir isso. Nós temos que lutar fortemente para garantir a liberdade de imprensa em nosso país. Nos unirmos para denunciar todas as agressões que possam haver contra a imprensa em nosso país, para a gente garantir a liberdade de opinião, que é fundamental numa democracia. Viva a imprensa brasileira, viva a liberdade de imprensa, vamos à luta. Muito obrigado, deputado. A próxima a falar é a Cristina Serra, tem 4 minutos. A grande Cristina Serra. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar bom dia a todos e todas, queria agradecer ao convite para participar desse ato em defesa da democracia e da liberdade. Queria aqui valorizar o papel da Associação Brasileira de Imprensa, a nossa valorosa ABI, sempre na linha de frente
na luta pela liberdade e pela democracia, agradecer a participação dos partidos políticos aqui, é muito importante nesse momento ver partidos de diferentes correntes e visões ideológicas, todos aqui unidos. Isso é o que nos move nesse momento, a defesa da democracia e da liberdade nos une nesse momento e nos põe na mesma trincheira. Já foi dito aqui que não existe democracia sem imprensa livre, e a imprensa livre não sobrevive sem a democracia. Eu queria aproveitar aqui para lembrar um momento muito emblemático da nossa história, que coincide com o começo, praticamente o começo da minha vida adulta e da minha vida como profissional de jornalista. Foi um momento que me emocionou muito, e eu volto a sentir essa mesma emoção hoje, vendo tanta gente, todos aqui juntos, em defesa das liberdades. Eu quero lembrar aqui o momento da promulgação da nossa Constituição. Em 1988, eu estava começando a minha carreira de jornalista, testemunhar o momento em que Ulisses Guimarães, proclamando a Constituição, mostrando a Constituição, nos disse: temos ódio e nojo da ditadura. Eu ouço nesse momento esse mesmo comando de Ulisses Guimarães: temos ódio e nojo da ditadura. Esse comando que ele nos deu há 32 anos, que ele nos mova, que ele nos unifique e que ele nos empurre para frente, que ele nos empurre nessa longa jornada que nós temos à frente. Naquele momento, eu percebi, eu entendi que eu viveria num país livre, e foi a esperança que me moveu como cidadã e como jornalista, como pessoa. Eu pensei, eu vou exercer o jornalismo num país livre, eu vou poder ter meus filhos, criar meus filhos e netos num país livre. Essa esperança de liberdade que eu senti naquele momento não pode ser ameaçada. Nós não podemos deixar que ela nos ameace hoje em dia. Naquele momento, nós achamos que estávamos com o dever cumprido, os democratas acharam que tinham cumprido o seu dever, mas não. Hoje nós vemos que, mais uma vez, nós precisamos empunhar a bandeira da democracia. Muitos aqui são veteranos dessa luta, a gente vê o Pajé com seus cabelos brancos, um veterano na luta pela democracia, mas todas as gerações estão sendo chamadas nesse momento. Os veteranos, os mais jovens, todos nós temos que, mais uma vez, ir para a linha de frente na defesa da democracia, colocar o nosso tijolo nessa construção permanente da democracia. E nessa luta pela democracia, nós, jornalistas, temos lado, sim. Nós estamos ao lado da defesa dos direitos humanos, da defesa da democracia, da liberdade, do equilíbrio entre os poderes e da defesa das nossas instituições. E, claro, na defesa da liberdade de imprensa e, mais importante de tudo, nós defendemos a vida e a saúde da população brasileira. Então, que todos nós juntos possamos, nesse momento, formar uma muralha de contenção que vai nos livrar de qualquer tentação autoritária que impeça a volta do fascismo, de qualquer tentação de estabelecer a tirania entre nós. É muito bom ver diferentes pessoas, lideranças e partidos superando diferenças que são absolutamente secundárias nesse momento, em prol de um bem maior, que é a democracia e a liberdade, onde, claro, está a liberdade de imprensa que aqui nos reúne. Então, eu espero que nós estejamos à altura desse desafio, a história está nos chamando. Nós que estamos aqui hoje somos maiores e somos melhores do que esse governo que momentaneamente está no poder. Nós somos milhões e estamos juntos na mesma trincheira. Vamos afastar totalmente qualquer sombra de tutela militar e a sombra dos coturnos sobre a política nesse país. Chega, basta, é nossa obrigação nesse momento estarmos juntos para deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós precisamos estar à altura desse desafio. Vamos à luta. Coragem. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado. Em seguida, vamos ouvir o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta. Bom dia, prezados companheiros, bom dia, prezadas companheiras.
nosso presidente da ABI, em nome de quem eu saúdo a todas as entidades. Eu aqui represento o nosso líder, Enio Verri, também como jornalista, diplomado, formado na Universidade Federal de Santa Maria, para que a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras possa se somar nesse momento tão delicado da vida política nacional a esse ato, que é um ato de solidariedade, mas é também um ato de protesto e de denúncia. Nós não vivemos nesse período recente do país, após a Constituição de 88, um período em que a democracia, a liberdade de expressão, os direitos e garantias individuais estivessem tão em risco como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada, onde o governo flerta diariamente com determinadas condutas, determinadas posturas que representam aquilo que de pior, né, a lembrança do povo brasileiro tem. Não só com relação à questão da Constituição, mas com apologia à tortura, né, supremacistas brancos, afrontando o direito de livre expressão das pessoas, de liberdade de trabalho dos profissionais da imprensa, tentando sufocar os veículos de comunicação. Tudo isso certamente deve servir como um momento de reflexão e de unidade de todos nós em defesa da democracia, da liberdade de expressão e da Constituição Federal. É nesse sentido que o PT está aqui junto e vamos construir com vocês essa resistência democrática fundamental para o país nesse momento. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado, deputado. Agora vamos ouvir o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho. Você tem que ligar o meu celular, que isso aqui vai dar chute. Não estão conseguindo vê-lo. Está havendo algum problema técnico. O senador Rogério não está presente, Padre. Não está presente? Não estou ouvindo também. Não estou vendo. Né? De conexão, Pajé, talvez valha a pena passar para o próximo. Então tá. E, aliás, o próximo seria o Valéa Rossi, que não estava confirmada a presença. Vocês podem saber se ele veio, se vai participar? O Valéa Rossi? Pode passar? Então tá. Então a próxima a falar é a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, a nossa querida Zequinha. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu cumprimento o Pajé, presidente da ABI, Marcelo, presidente da Abrage, cumprimento a colega Cristina. É um prazer estar nesse debate e cumprimento os líderes da oposição no Senado e na Câmara, agradecendo-os por essa iniciativa. Eu não tenho dúvidas, e a Federação Nacional dos Jornalistas tem dito isso insistentemente, que a nossa democracia está fragilizada, está com fendas que precisam de ser curadas e muito rapidamente. E os líderes da oposição no Senado e na Câmara dão provas de que estão muitíssimo atuantes diante dessa realidade ameaçadora que estamos vivendo. E também dão provas de que se sensibilizam com a questão que parece particular, mas que não é particular, que é exatamente a violência contra os profissionais jornalistas e os ataques reiterados que esses profissionais e a imprensa como um todo tem sofrido nos últimos tempos. A Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas de todo o Brasil têm feito reiteradas denúncias, e essas denúncias apresentam números muito expressivos, que eu queria citar apenas dois aqui.
em 2019, em comparação com 2018, a violência contra jornalistas no Brasil cresceu 54%. E o mais grave, cresceu em razão de uma institucionalização dessa violência por meio da Presidência da República. O presidente do país foi responsável sozinho por cerca de 58% dos ataques desferidos genericamente à imprensa e a jornalistas em particular. Isso é muitíssimo grave, exige uma reação bastante forte de toda a sociedade e, repito, agradeço imensamente os líderes da oposição no Senado e na Câmara por estarem nos ajudando nessa reação, defendendo a liberdade de imprensa como um dos pilares essenciais da democracia. Neste ano de 2020, nos primeiros 4 meses do ano, o presidente da República desferiu 179 ataques à imprensa e a jornalistas. Então, de fato, há aí uma quebra do decoro presidencial, há um desrespeito à liturgia do cargo, há um desrespeito a essa instituição que é diversa, que é plural, que tem vários CNPJs, mas que nós chamamos de imprensa e que tem o papel fundamental de produzir e difundir informações veraz para a população brasileira. A imprensa cumpre o essencial papel de levar informação para o cidadão e para a cidadã, para que esse cidadão e essa cidadã constitua seu juízo sobre o que está acontecendo no seu local, no seu estado, no seu país e no mundo, e possa agir como cidadão e cidadã. Isso é imprescindível. Então, é imprescindível que haja, de fato, essa defesa das instituições democráticas e, entre essas instituições democráticas, a imprensa e, em especial, os seus trabalhadores, os jornalistas brasileiros. Muito obrigada, Pajé, muito obrigada a todos e todas por estarmos juntos nessa manhã, defendendo a essencialidade da democracia brasileira. Muito obrigado, Zequinha, muito obrigado. Em seguida, vamos ouvir o líder do PSB na Câmara, nosso amigo e querido amigo Alexandre Molon. Muito obrigado, Pajé. Quero cumprimentá-lo e, na pessoa do Pajé, cumprimentar a toda a Associação Brasileira de Imprensa, cumprimentar o Marcelo Tresel, a Maria José Braga, a jornalista Cristina Serra, que também já nos brindou aí com a sua manifestação, jornalistas que nos acompanham, cumprimentar todos os líderes de partidos na Câmara e no Senado. Essa é uma manifestação da qual participam partidos das mais diversas posições ideológicas na Câmara e no Senado, em defesa desse direito fundamental, que é, de um lado, a liberdade de expressão e também, de outro lado, a liberdade de imprensa. Isso é o contrário do que a gente tem visto nos últimos tempos. Nós temos visto, como há pouco se disse, assédio a jornalistas, exposição de suas vidas privadas, ataques pessoais, agressões físicas, agressões verbais, o famoso cala-boca do presidente da República ali na frente do cercadinho. Tudo isso, e além de agressões físicas em manifestações de seus apoiadores, tudo isso legitimando um aumento, um crescimento da violência. E deu um problema técnico. Estou com problema técnico, não estou ouvindo o Molon. Deve ter dado problema na conexão, Pajé. Então, porque eu não estou ouvindo. Estou ouvindo você, mas não ouvi mais um Molon. Eu acho que ninguém está escutando.
Segue aí, Pajé, e aí depois retoma com o Molon. Então tá. Segue, depois a gente o Molon volta para ele. termina. Então, o próximo agora é o líder do PSB no Senado, Veneziano Vial. Líder do PSB no Senado, Veneziano Vial. É o próximo a se manifestar. Tá ok. Esperar o microfone dele. Abre seu microfone, senador. Está sem som, Veneziano. Talvez tenha... Não estou ouvindo também. Agora sim. Agora sim. Presidente, carinhosamente, apenas uma correção. Chamo-me Veneziano Vital do Rigo. Meus cumprimentos, minhas saudações à sua condução, a todas e a todos os demais já citados, mencionados calorosamente, companheiros líderes ou não na Câmara e no Senado, deputados, senadores, enfim, a todas e todos os demais integrantes dessa reunião de desagravo, exatamente por força do tempo exíguo que temos, sintam-se abraçados. Quero cumprimentar e dizer da felicidade que esse grupo teve ao propor este ato, que não é apenas de desagravo aos homens e mulheres da imprensa, quando comemoram 112 anos, mas é de desagravo também a todas as demais outras instituições que se veem como alvos de agressões, que não são, como bem disse o nosso líder, Alessandro Molon, agressões verbais, agressões gestuais, agressões morais, a todos aqueles que ousam em contestar aquilo que o presidente fala, os que cercam falam, e aquilo que o governo faz. Mais do que esse desagravo, mais do que o reconhecimento a todo o trabalho, a toda a dedicação, todo o esforço e exposição, e os números mostram isso. Nesse período de pandemia, 60 senhores e senhoras jornalistas perderam as suas vidas. Mais do que isso, é importante que nós nos mantenhamos como é o sentimento de verdadeiros sentinelas, diligentes e não negligenciando, que permaneçamos unidos em torno dessa bandeira. Não há, obviamente, democracia forte sem imprensa livre, mas também não há democracia forte sem que nós deixemos de respeitar a todas as outras instituições, e falo, inclusive, àquela à qual eu sou filiado, a OAB. Por essa motivação é que me sinto feliz, honrado e aprendendo muito com vossas senhorias, e o apelo que faço aqui é exatamente que mantenhamos-nos unidos em torno dessas ações, porque, afinal de contas, as demonstrações que são reiteradas nesses últimos 16 meses de administração e de governo mostram a indisposição e a animosidade permanente e extremamente perigosa por parte do presidente e daqueles que o cercam. Um grande abraço e parabéns a todos. Muito obrigado, senador Veneziano. Agora vamos ouvir nosso colega Edson Sardinha, do Congresso em Foco. Edson, você tem 4 minutos. Bom dia. É um prazer estar aqui participando desse encontro, dessa conversa com gente tão experiente, com parlamentares tão influentes, enfim. Quero saudar aqui o Pajé, a Maria José Braga, o Marcelo Trezel, os colegas jornalistas presentes, os líderes aqui presentes, e saúdo essa iniciativa, né? Eu falo por uma... Não tenho o poder de falar por pessoas da minha geração, mas vou contar uma história que, enfim, eu me formei na virada do século, né, de 2000 para 2001, e me lembrava sempre daquela imagem, né, em preto e branco ainda, do general Newton Cruz, dando uma entrevista, salvo engano, em 1983, em que ele mandava um jornalista calar a boca, porque tinha feito uma pergunta que incomodava. Nunca imaginei que essa história fosse se repetir, né? Nós temos visto isso se repetir agora em cores, em Full HD, mas está havendo, parece que, uma banalização desses atos de violência que o presidente comete, né? A gente tem um grande desafio de não naturalizar isso, não considerar que esses atos são normais, né? E isso também passa para a sociedade, né? À medida que a gente vai internalizando que isso é o estilo dele, não temos o que fazer, enfim, não. A gente não pode aceitar isso, né? Quer dizer, humilhações diárias,
São agressões verbais, mas que descambam também para agressões físicas, né? Pelo papel, pelo poder que ele tem como influenciador, o presidente da República. Acredito que nós temos que nos unir nesse momento, né? Assim como os partidos políticos deixar as divergências de lado, enfim, inclusive entre as empresas, né? E passar a fazer o nosso papel, que é o quê? Fazer esse papel aí de procurador, de certo modo, da sociedade, né? De relatar o que está acontecendo da melhor maneira possível, de mostrar essa mobilização que está despontando aí na sociedade, no próprio Congresso, de reação aos ataques à democracia, às instituições. É um momento de união que nós não podemos nos calar, porque a história ainda vai nos julgar, né, se nós nos omitirmos de tudo isso. E acho que alguns colegas têm sofrido muito, né, aqueles que ficam mais na ponta, que têm que estar ali sempre acompanhando as atividades ali do governo. Acho que há uma necessidade de as empresas também reverem a proteção a esses profissionais, né, que um ataque feito a um jornalista ou a um veículo não é um ataque apenas contra aquele jornalista, contra aquele veículo, é um ataque à própria sociedade, né, à medida que você priva dela o direito de ser bem informado. Estamos num momento também que todo mundo acha que é jornalista, digamos assim, porque, claro, todo mundo tem o direito de se manifestar, de expressar suas opiniões, mas a gente percebe que, pela facilidade hoje de acesso da internet, há muita gente que se apresenta como jornalista e o que faz, na verdade, é disseminar informações falsas, né? Nosso papel, então, é mostrar que nossa função é outra, né? Que é a função de resgatar a verdade, de retratar o que de fato está acontecendo e defender até o fim a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a democracia. Pajé. Ok, muito obrigado, Edson. Molon, restabeleceu. Desculpa, tive um problema na internet. Você que é um dos organizadores, vamos lá, termina a sua fala, por favor. Molon. Ótimo, eu peço mil desculpas aí. Mas eu aproveito para cumprimentar o Edson Sardinha, o Thales Faria, a Cristiane, que estão com a gente aqui também. Eu dizia, Pajé, e vou ser breve para concluir, que é inaceitável que a gente continue vendo o que a gente está vendo. Isso, no fundo, é um ataque a todos nós, o ataque a todos os jornalistas que estão sofrendo com essas agressões. Coloca em risco todos. Eu queria pedir licença para fazer uma homenagem especial aqui à jornalista Patrícia Campos Melo, à jornalista Vera Magalhães e ao fotógrafo Dida, que foram gravemente agredidos, os três, cada um de uma forma, intimidados, assediados, perseguidos, e na pessoa deles, homenagem a todos os profissionais de imprensa que estão enfrentando o medo, enfrentando as dificuldades para falar a verdade para o povo brasileiro e ajudar o povo brasileiro a entender o que está acontecendo. Eu termino dizendo o seguinte: a liberdade de imprensa está para a democracia como o alimento está para o corpo. É impossível que a democracia viva sem liberdade de imprensa. Não há um caso sequer de uma democracia verdadeira que não tenha tido liberdade de imprensa. E não há um caso de uma ditadura sequer que não tenha censurado a imprensa. A liberdade de imprensa faz parte do próprio conceito, da própria ideia de democracia. É impossível uma sem a outra. Por isso, toda a nossa homenagem aqui aos profissionais da imprensa e o nosso compromisso de superar as divergências, como esse ato aqui mostra, que não é de um lado do espectro ideológico, mas de vários líderes do Congresso que pensam diferente sobre muitas coisas, mas que estão unidos para defender a liberdade de imprensa e a democracia brasileira. Vamos à luta. Muito obrigado, Pajé, e um viva a imprensa brasileira. Muito obrigado, Molon. Bem lembrado a homenagem a Patrícia, a Vera e ao Dida. Muito bem lembrado. Em seguida, vamos apresentar o líder do PDT na Câmara, deputado Volney Queiroz. Muito bom dia a todos e a todas. Saudar aqui o presidente da ABI, Paulo Jerônimo, presidente da Abrage, Marcelo Trásil, a jornalista Cristina Serra, que fez uma fala muito emocionante, a jornalista Maria José Braga, presidente da FENAGE, os líderes
colegas líderes da oposição no Senado e na Câmara, os líderes partidários presentes nesse tão importante ato, na pessoa do líder da oposição, nosso colega do PDT, André Figueiredo. Eu estou aqui em nome da nossa bancada, a bancada do PDT, em nome dos seus 28 parlamentares, para declarar o nosso apoio e a nossa posição firme em defesa da democracia e da liberdade de imprensa. Ressalto a existência de 2 projetos apresentados recentemente por integrantes da nossa bancada, o projeto do deputado Túlio Gadelha, que tipifica criminalmente as agressões contra profissionais de imprensa, e um projeto do deputado Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, que o armamento das penas por crime contra jornalistas. Então, o fato da apresentação desses projetos e o fato da existência desse ato de hoje mostram claramente que a imprensa brasileira e a liberdade de imprensa está ameaçada de fato. Então, estamos aqui para dizer que o Congresso Nacional tem que ser um cão de guarda da democracia e da liberdade de imprensa. E os nossos partidos não deixarão que ele seja um cachorrinho de estimação. Haverá resistência. Estamos aqui firmes, dispostos e prontos para defender a democracia e a liberdade de imprensa. Parabéns pela realização desse ato e contem conosco em defesa da democracia e da liberdade de imprensa. Muito obrigado. Obrigado, Volney Queiroz. Em seguida, vamos ouvir o líder do PDT no Senado, Weverton Rocha. Eu quero, primeiro, parabenizar todos os líderes da oposição e de todos os partidos, na Câmara, no Senado. Sem dúvida nenhuma, esse momento que nós estamos construindo de diálogo e de convergência de agenda vai ajudar a trazer grandes resultados. Primeiro, o da resistência democrática, o da afirmação real dos direitos e, acima de tudo, do que nós mais acreditamos, que dá para se conviver com ideias, com divergências e com posições diferentes. Esse momento que a ditadura do pensamento único tenta se impor no nosso país, é mais do que nunca necessário que todas as forças possam parar para convergir na defesa intransigente do direito livre de expressão, do direito livre do profissional da imprensa, que possa fazer com que a sociedade tenha acesso à informação. Calar a imprensa é calar a sociedade, é calar a democracia, é, sem dúvida nenhuma, apagar as luzes do túnel, que muitas das vezes é longínquo, é escuro, mas ele sempre, no final, tem uma luz que você possa ter uma direção. Nós não acreditamos num país que não tenha, no mínimo, de respeito com os seus profissionais, da saúde, da segurança e várias outras ações e funções importantes, assim como a imprensa. Eu também apresentei um projeto de lei que penaliza ao agressor do profissional da imprensa, ao jornalista, penas mais graves. Você pode aumentar até 2/3 a pena, assim como já acontece com o policial. A todas as associações aqui representadas nesse ato, fica a nossa total, não só solidariedade, mas total parceria. Tem o nosso mandato, a luta intransigente na defesa para que todos tenham o direito de exercer livremente a sua profissão. Vamos em frente, conte com o PDT e tenho certeza que o Senado Federal estará unido nessa luta a favor da democracia. Obrigado, senador. Pajé, eu peço desculpas por interromper. O jornalista Thales Faria precisa falar agora porque terá que ir para uma reunião. Ele pede para inverter a ordem, se for possível. Tudo bem, temos que ouvir o Thales Faria. Por favor, Thales. Muito obrigado. Desculpe, eu estou no meio de uma reunião, vim para cá pela importância desse evento. Primeira coisa é concordar com o que todos estão dizendo, especialmente o que o Molon colocou, da ligação da imprensa livre com a democracia. Não é à toa que todas as distopias, 1984, todas as distopias apontam que o primeiro ataque que as ditaduras fazem é a comunicação, é impedir mudar o sentido das coisas, impedir
o livre trânsito de informação, porque o domínio da informação é o poder e vai ser cada vez mais, na sociedade futura, poder será domínio de informação. Daí porque eu considero que a função do jornalista é uma das funções mais nobres que eu conheço. Eu sempre disse isso para os meus filhos com muito orgulho. Nós distribuímos renda, porque distribuímos informação. E informação vai ser a renda cada vez mais das sociedades futuras. Então, é uma profissão eminentemente distributiva. Estamos num momento de impasse, porque temos um presidente da República agredindo seguidamente a imprensa e os jornalistas. Alguns veículos já estão tomando alguma atitude, reagindo com um boicote, por exemplo, às falas dele no Palácio da Alvorada, a presença lá de equipes no Palácio da Alvorada, porque ele fica incentivando a claque bolsonarista a agredir os jornalistas e fica uma situação difícil. Mas nós também, e até muitos repórteres discordam dessa posição que alguns veículos tomaram, o meu inclusive, porque nós somos como médicos, nós temos que estar no lugar para informar. Então é uma situação de impasse, uma situação muito difícil de saber como agir numa situação dessa. Mas estão os jornalistas independentes, livres, e independentemente de partido, de esquerda, de direita, de posição política, os jornalistas todos estão se pronunciando contra esse tipo de atitude do presidente, do governo em geral e de alguns de seus ministros, como o Weintraub, e como era até pouco tempo, me desculpem, o Moro, que tinha uma atitude com a imprensa, com parte da imprensa, bastante... Ele, por exemplo, nunca deu, num cargo, uma entrevista para o UOL, porque aderia ao que o presidente estava fazendo. É preciso que as pessoas e que seus ministros entendam que não devem aderir a isso, porque o Bolsonaro é passageiro, mas a informação não é. A história vai registrar tudo isso. É isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito a vocês e me penalizo por ter que sair para a reunião. Me desculpe, inclusive. Um grande abraço. Valeu, Vital. Muito bom, Tati. Muito obrigado. Obrigado. Continuando, vamos ouvir agora o depoimento da jornalista Cristine Sampaio, do Brasil de Fato. Cristiane, bom dia. Cristiane, no meu consta Cristine. Tranquilo. Desculpa. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do ato com vocês. Queria dizer que está dando problema técnico. Aqui hoje também, tanto inclusive pagando com suas próprias, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, no momento como se falando publicamente sobre a importância de defender a liberdade. Queria aproveitar para destacar também que, quando a gente fala de liberdade de imprensa, a gente não está tratando especificamente de questões partidárias, como alguns dos adversários do nosso trabalho insistem em falar, né? O nosso trabalho não se resume a essas arestas, porque a liberdade de imprensa, assim como o próprio jornalismo profissional, não cabe nessas arestas que, às vezes, são limitadas e também limitantes, né? E o nosso trabalho hoje, eu queria lembrar, ele é limitado às manifestações, das inúmeras manifestações de ódio de militantes de extrema-direita que, movidos por emoções absolutamente vulgares e adotando também como orientação um discurso que criminaliza o trabalho da imprensa, atacam os nossos colegas, especialmente aqueles que estão ali no raio de cobertura mais próximo da figura do
do presidente da República. Mas a nossa liberdade também é limitada de outras formas, né? Ela é alvejada pela polícia, quando agentes excessivamente empoderados pelo contexto de avanço conservador atacam os nossos repórteres, limitam a sua liberdade de atuação nos protestos de rua, nos diferentes espaços de circulação, inclusive, às vezes, dentro das próprias instituições públicas, por exemplo, como aconteceu já tantas vezes no Congresso Nacional. Eu, por exemplo, já fui vítima disso em diferentes momentos, quando o nosso trabalho parece incômodo a determinados grupos políticos, né? Eu acho que a liberdade de imprensa é um valor, é um direito que precisa ser garantido a todos os jornalistas, como o colega Thales aí falou, independentemente do veículo ao qual cada um pertence, mas especialmente também, mas sobretudo, aqueles colegas que estão aí em veículos cujas matérias, cujo DNA traz vozes dissonantes, vozes que destoam das narrativas hegemônicas, pelo fato de colocarem no seu radar de cobertura as lutas populares. Eu acho que quando a gente traz um contraponto efetivo, é quando a gente mais precisa ser respeitado, né? Esse é um tema candente, o grau de dificuldade de cada colega varia muito de acordo com a situação, com o veículo ao qual pertence, com o contexto do trabalho, mas eu acho que se existe um juízo que é coletivo, praticamente unânime e que, portanto, não se equivoca, é o da necessidade de nós enfrentarmos com vigor esse momento de tanto ataque ao nosso trabalho. E eu quero lembrar aqui também que essa nossa defesa, ela segue parâmetros internacionais, né? O Brasil é signatário de uma série de tratados e acordos de alcance global que garantem o exercício livre, né, da imprensa, e todos esses documentos, inclusive, pautados aí na ideia de que uma imprensa livre é condição sine qua non, é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus diferentes conflitos por meios democráticos e não por vias autoritárias. E eu queria dizer também que uma coisa que eu desejo muito para esse nosso momento é que nós, profissionais de imprensa, nós jornalistas, sejamos capazes de manter a nossa firmeza de ânimo para lutar por essa causa, né? Sobretudo nesse momento de pandemia, que às vezes é tão difícil a gente manter nossa energia, manter o ânimo, mas esse é um momento em que a gente precisa ainda mais honrar esse nosso trabalho, honrar essa atividade que a gente abraça, de levar informação de qualidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, também de exercer vigilância sobre os diferentes atores políticos em todas as esferas de poder. Eu espero que essa causa ganhe a capilaridade que ela merece, que alcance todos os setores da sociedade brasileira, que seja devidamente absorvida pelas pessoas, até para que, no futuro, a gente não esteja aí chorando o luto do jornalismo brasileiro, porque, afinal de contas, não existe jornalismo sem liberdade de imprensa. Muito obrigado, Cristiane. Vamos lá, o próximo a falar é o líder do PSOL na Câmara, Fernanda Melchiona. Isso aí, Pajé, acertou. Quero te cumprimentar e, na tua pessoa, cumprimentar todos os integrantes da histórica ABI e as representações dos jornalistas que nos acompanham, cumprimentar todos os líderes da oposição no Congresso, no Senado e na Câmara. Esse é um ato muito importante, eu acho histórico. Quero dizer que eu represento aqui a bancada do PSOL, nos acompanha o deputado Marcelo Freixo, que, inclusive, conseguiu fazer um trabalho muito importante na CPI das milícias, depois que jornalistas do jornal O Dia foram barbaramente torturados, né, e atacados pelas milícias no Rio de Janeiro. E eu tenho a impressão de que é o momento mais grave da nossa história. Nós enfrentamos dois vírus, o Covid-19, que já vitimou 31 mil brasileiros, e não são números, são pessoas, e o vírus do autoritarismo, que ronda as liberdades democráticas, que ataca jornalistas e a imprensa brasileira. Eu nunca vi jornalistas não poderem fazer cobertura no Palácio da Alvorada, porque não tem a sua segurança garantida. E, nesse momento, eu quero me solidarizar com o Dida Sampaio e a Patrícia Campos Melo, e, no nome dos dois, com todos os jornalistas diuturnamente agredidos pelos autoritários que tentam suprimir as liberdades previstas na Constituição de 88, que atacam a imprensa como parte da tentativa de atacar a auto-organização do povo e que, de fato, nos coloca um desafio enorme, né, que é reafirmar as liberdades democráticas, mas também com o Norte. Nós só conseguiremos enfrentar a pandemia com a seriedade que ela merece no momento em que o Brasil sequer tem ministro da Saúde, se tivermos como eixo também a luta contra o Bolsonaro. A nossa luta pela liberdade de imprensa passa, obviamente, por derrotar esse autoritarismo e afastar o quanto antes da nossa história esse perigo que ronda, né, o Palácio do Planalto e que ronda as liberdades democráticas no nosso país. Eu acho que nós somos 70% da população, como o movimento já diz, mas nós precisamos expressar esses 70%, como fizeram as torcidas organizadas, chamando manifestações,
mas nós precisamos construir uma reação democrática organizada de todos que defendam esses princípios básicos das liberdades democráticas previstas na Constituição de 88. Infelizmente, não terá solução para o Brasil enquanto a gente não conseguir, né, de fato, colocar no lado da lixa da história essas ameaças autoritárias, essas ameaças de fechamento do regime político brasileiro. A gente acompanha, e os jornalistas também, eu acompanho vários jornalistas, né, o que aconteceu na Hungria, em outros países, que por dentro do regime, eles vão fechando o regime político. Nós não temos dúvida que é isso que o Bolsonaro quer, mas nós temos a convicção de que o Brasil é maior que o Bolsonaro. O nosso desafio, enquanto geração, enquanto líderes, que temos muitas diferenças, mas que temos unidade de ação na defesa das liberdades democráticas previstas na Constituição Federal de 88, é construir essa reação organizada capaz de barrar o autoritarismo e, ao mesmo tempo, colocar a ciência no posto de mando. Concluo dizendo que o Bolsonaro, ao invés de combater o vírus que mata o nosso povo, decidiu combater a ciência. Ao invés de liderar o país contra essa pandemia, decidiu liderar a extrema-direita contra as liberdades democráticas. Esses 70% da população precisam se unir para derrotar esses dois vírus que rondam com muita força, infelizmente, o nosso país, com muita força, o vírus da pandemia. O vírus do autoritarismo fala como se fosse muito forte, mas cada vez mais tem perdido o apoio social. Agora, a nossa maioria precisa ser expressa de forma organizada para que a gente possa enfrentar esse período terrível da nossa história. Eu tenho convicção de que todos juntos somos capazes de mostrar que o Brasil é muito maior que esse autoritarismo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Em seguida, vamos ouvir o líder da cidadania na Câmara, Arnaldo Jardim. Uma alegria muito grande poder participar desse evento. Quero saudar o Paulo Jerônimo, que dirige a ABI, quero saudar o Marcelo, da Abrage, a FENAGE também aí participante conosco, minha solidariedade também à Patrícia, ao Dida, simbolizando todas as perseguições que nós aqui vimos e que foram relatadas aqui. Minha gente, eu acho que é realmente importante esse momento. Quero saudar a todos os líderes partidários que aqui estão e dizer da minha alegria de estar ao lado da minha companheira Elisiane Gama, que é a nossa liderança no Senado, que daqui a pouco vai se manifestar também. Estamos aqui em nome da nossa bancada, no Senado e na Câmara, para nos somarmos a esse movimento de uma forma integral. Não vou reafirmar aquilo que são os princípios que nos unem, que foi muito bem descrito enfaticamente, tanto pelo jornalista como pelos líderes partidários, e tenho identidade com eles. Eu vou sublinhar 2 pontos só nisso: a defesa da democracia e a defesa da nossa Constituição. Acho muito importante que isso tenha destaque em todos os nossos pronunciamentos. Eu não tenho dúvida de que virão movimentos, ações, no sentido de desqualificar a nossa Constituição. Eu acho que dar ênfase a isso é algo que nos permite uma unidade e que dá um rumo às ações que nós devemos desencadear. Segunda questão, que me parece muito importante: nós temos plena consciência de que nós vivemos um momento de escalada e, no nosso entender do cidadania, isso não está no seu ápice. Assim como a pandemia não está no ápice ainda, infelizmente, virão, na sequência, outras atitudes, porque faz parte do gênero, tá certo? Da característica do comportamento do presidente. A nossa análise é de que esse comportamento tem uma lógica, ele opta por não presidir, mas por liderar um determinado segmento da população, ele opta por, ao invés de discutir os problemas mais objetivos da sociedade, ele opta por criar sistematicamente celeumas. E nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Saída para isso. Essa é uma muito importante iniciativa. Eu quero cumprimentar a todos que se dedicaram para torná-la realidade aí. Parabenizar aos jornalistas, às entidades, parabenizar todas as lideranças, destacar o papel que o Alessandro Molon teve de tornar isso uma realidade. Parabéns, Alessandro, por sua mobilização nesse sentido.
e dizer que, nesse instante, o que nós estamos assistindo, a sociedade brasileira criar várias redes, cadeias de relacionamento. Os manifestos estão se multiplicando. Acho que daqui deveria sair também uma rede, por assim dizer, que pudesse, nesse instante, criar um fórum permanente, reunindo as entidades e as lideranças que aqui estão, buscar, na sequência disso, ampliar e aglutinar outras lideranças e ela realizar movimentos. Acho que nós estamos meio, como a gente diz aqui no nosso interior de São Paulo, é como você põe o leite para ferver, até que você forma ali a nata por cima, tá certo? Está fazendo um conjunto de redes que, num determinado instante, vão se aglutinar num grande movimento, eu não tenho dúvida. Um movimento que será, nesse instante, a favor da democracia, pela manutenção da Constituição, mas um movimento que pode estar preparado para um momento de enfrentamento que pode ser colocado pelo outro lado na sociedade. Então, criar uma rede agora, eu acho que é dar um salto de organização para que nós possamos multiplicar essas iniciativas. Parabéns a todos que aqui estão. Muito obrigado, deputado. Vamos ouvir agora a líder da cidadania no Senado, Elisiane Gama. Ok, olá, muito bom dia. Eu queria cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar a Abrage, a ABI, FENAGE, cumprimentar aos jornalistas, a jornalista Cristina Serra, e, em nome dela, quero cumprimentar a todos os demais jornalistas, dizer que estou muito feliz de participar desse debate, porque eu também sou jornalista, sou formada pela Universidade Federal do Maranhão, e esse é um debate que muito me alegra, muito me anima, porque a gente vê uma unidade, uma junção de forças contra uma escalada autoritária deste governo. A gente tem visto de forma muito repetida as ações de intimidação, as ações realmente contrárias à liberdade de imprensa no Brasil, com agressões às mulheres, né? Agressão aos jornalistas de uma forma extremamente deliberada. A gente percebe que o governo naturaliza isso com ações realmente muito repetidas. E o que a gente tem percebido é que a liberdade de imprensa hoje no Brasil é a principal bandeira que realmente o nosso país, no meu entendimento, hoje precisa assumir. Ela que sustenta a democracia e outras liberdades. E é por isso que este governo Bolsonaro e o bolsonarismo acaba agredindo tanto. Talvez, no meu entendimento, a questão mais grave neste momento é o movimento para acabar com as mídias estruturadas, que vivem um momento realmente difícil no Brasil. E, ao mesmo tempo, a luta pela preservação da liberdade de imprensa, ela precisa unir a todos nós, como nós realmente estamos nos unidos neste momento. Da direita democrática à esquerda, dos trabalhadores à comunicação, aos empresários, enfim, realmente uma junção de forças. Não pode haver, neste momento, uma divisão nessa questão. É essa unidade, no meu entendimento, que precisa ganhar as ruas. Quando nós nos unimos aqui, o campo da oposição, não é, nesse grande momento de debate com a imprensa, é realmente já um passo deste momento que eu estou realmente defendendo. Ao mesmo tempo, também, eu acho que nós precisamos avançar um pouco mais, criar outros debates, gerar uma sinergia, de forma que a gente possa envolver as mídias estruturadas, as boas redes sociais, os blogs, enfim, todos, né? Esse grande mutirão, eu diria assim, um grande mutirão pela liberdade de imprensa e também contra essa desinformação. Acho que quando a gente une todos, a gente fica todo mundo contra a desinformação, que é hoje o nosso principal alvo realmente de desconstrução. Esse mutirão, no meu entendimento, ele vai fazer com que haja uma unidade de todos e, ao mesmo tempo, também vai haver o fortalecimento da democracia. Eu quero finalizar dizendo que não pode ser apenas esse ato. Eu acho que esse ato foi muito importante, mas nós precisamos ter novos atos, novos momentos de unidade, de fato, de todos. E quero finalizar deixando uma frase para todos nós e uma reflexão para todos nós. Nós não podemos permitir que o ovo da serpente seja chocado. O que lá atrás a gente pensava que era apenas uma suposição, eu vejo que a cada dia esse governo caminha para a implantação de uma ditadura do Brasil de forma muito clara num golpe de Estado. E eu acho que nós só vamos vencer esse embate com uma unidade, com uma junção de todos nós. Era isso, pessoal. Muito obrigado, senador. Vamos ouvir agora o líder do PCdoB na Câmara,
deputada Perpétua Almeida. Mas eu estou vendo aqui a nossa querida Jandira. É a Perpétua ou é a Jandira que vai falar? Bom dia, Pajé. Ô, Perpétua, tudo bem? Eu sei. Quero cumprimentá-lo, já que você é o coordenador do nosso evento, e na sua pessoa também cumprimentar aqui as nossas demais entidades, a Abrage e a FENAGE. Isso. Primeiro, gostaria de dizer que é muito bom estarmos juntos aqui agora, porque mais do que nunca, talvez seja necessário a gente voltar a dizer: ninguém solta a mão de ninguém. Então, eu queria cumprimentar também todos os profissionais da imprensa, todos os nossos jornalistas, na pessoa da Cristina. É bom tê-la aqui, viu, Cristina? Quero cumprimentar também todos os nossos líderes da Câmara e do Senado, na pessoa do líder da oposição, nosso querido amigo André Figueiredo, e aproveitando para cumprimentar a nossa grande companheira e sempre Jandira Fegali, que recentemente era líder da minoria na Câmara dos Deputados. Jandira nos acompanha e é uma referência muito importante da bancada do PCdoB. Eu quero lembrar à sociedade: não há democracia sem liberdade de imprensa. Por isso que nós, da bancada do PCdoB, nos somamos agora a todos os democratas do Brasil na defesa dessa liberdade de imprensa. Porque nenhum democrata pode se calar agora. O silêncio dos democratas pode necessariamente encurtar o caminho do golpe que Bolsonaro deseja, que é governar sozinho, quebrando os pilares da democracia e fechando os demais poderes, Câmara e Senado. Bolsonaro não tem o menor sentimento pelos brasileiros. Ele não tem por ninguém, não tem pela imprensa, ele não demonstrou até agora nenhum sentimento pelas mortes do Covid. E já passamos de 30 mil mortes. Ele não demonstrou também nenhum sentimento de solidariedade aos mais de 12 milhões e 300 mil brasileiros desempregados. Mas ele consegue demonstrar um sentimento de raiva e uma postura de autoritário contra a imprensa. O desejo do presidente Bolsonaro é calar a imprensa. E cala a boca, nós não vamos aceitar mais. Esse tempo de escuridão no país já passou. Por isso que os democratas do país não podem silenciar. Porque se silenciarmos, a voz que será ouvida será a voz do fascismo, a voz do autoritarismo, a voz de Bolsonaro. Nós somos 70% da população brasileira, que se levanta agora e se posiciona contra todas as ditaduras que já passaram, e evitaremos, sim, qualquer ditadura que o Bolsonaro queira implementar no nosso país. Nós nos levantamos agora contra o monstro do fascismo, que assombra o país, que assusta o país. É um fato real. Ou nós percebemos agora que Bolsonaro tenta dar um golpe e paramos esse golpe, ou o golpe vai parar o Brasil. Bolsonaro ainda não fez o seu desejo, não fez o que ele tanto quer ainda, porque os comandos têm agido de forma responsável. As Forças Armadas, elas não são um puxadinho da Presidência da República, elas são instituições de Estado. E até aqui, as Forças Armadas, na pessoa dos comandantes, têm defendido a Constituição brasileira, e assim devem se manter. Então, nós do PCdoB nos somamos agora a todos os jornalistas, profissionais de imprensa, e dizemos a eles nossa total solidariedade. E estamos do lado de vocês, contem conosco, contem com o nosso partido, mais uma vez, para defender todo o processo democrático no nosso país, para defender a nossa Constituição. E, olha, muito bom a gente estar juntos agora. Tem que ser daqui para frente. Vamos aumentar milhões e milhões de brasileiros. Nós somos 70 mil. Vamos botar esses 70 mil que defendem a democracia em ação, em movimento. Tá ok, Perpétua. Muito obrigado. Representante do PV na Câmara, professor Israel. Eu quero cumprimentar ao Paulo Jerônimo, Pajé, da ABI,
presidente da Abrage, Marcelo Tresel, a presidente da FENAGE, Maria José Bragas. Quero cumprimentar todos os jornalistas presentes aqui. Na figura da Cristina Serra, eu tenho algo muito precioso no meu currículo. Quando eu estava no ensino médio, eu entrevistei Cristina Serra. E então tenho muito orgulho disso, está no meu currículo e eu fico muito feliz. E quero cumprimentar todos os colegas parlamentares também que estão aqui presentes, todos os nossos senadores e deputados. Eu estou aqui representando o PV, representando o nosso líder, o deputado Henrico Mizasi, e nós precisamos enfrentar uma articulação que é internacional, é uma articulação para desacreditar a imprensa. Não é específica do Brasil essa articulação. Ela é uma ação orquestrada, é uma ação que tem começo, meio e fim, que tem uma filosofia própria. A gente não pode se esquecer que esse pensamento, que foi mais ou menos desenhado por Roger Stone, por Steve Bannon, que começou nos Estados Unidos, fez escola e chegou ao Brasil. Esse é um ataque deliberado, um ataque pensado, premeditado, cujas intenções foram confessadas pelo presidente Trump. Ele falou abertamente sobre a sua tática a uma jornalista, uma repórter chamada Leslie Stahl, da CBS News, quando ele disse: eu faço os ataques, como chamar a imprensa de fake news ou inimiga do povo, para desacreditá-la, para degradá-la, de modo que, quando escreverem artigos negativos sobre mim, ninguém acredite na imprensa. Então, a gente precisa saber que nós estamos lidando com algo que é organizado, com algo que tem uma filosofia por trás de si. Essa estratégia está sendo repetida no Brasil. Os ataques à imprensa estão no mesmo rol dos ataques às instituições democráticas, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser dito. Os ataques à imprensa se inserem no mesmo contexto de ataque às instituições de pesquisa e dos ataques à ciência. Esses ataques são a consagração do obscurantismo e da sanha autoritária desse governo. Eles querem normalizar o absurdo, e o pior é que eles estão conseguindo. É o mesmo ímpeto que tornou a proliferação de fake news uma das grandes chagas desse início de século. A destruição da liberdade de imprensa faz parte de um projeto maior, que é o projeto de erosão da democracia. A imprensa livre nunca foi tão necessária. Nós temos no Congresso Nacional alguns projetos para mitigar os ataques aos profissionais de imprensa e para defender essa base tão importante do regime democrático. E nós vamos dar todo o apoio a esses projetos. E eu quero ressaltar o projeto do deputado Túlio Gadelha, é o projeto de lei 2896 de 2020, deputado Túlio Gadelha, do PDT. Eu sou coautor desse projeto, ele pediu um apoio a nós do Partido Verde, que tipifica os crimes praticados contra os profissionais da imprensa. O objetivo desse projeto é desmotivar, é criminalizar essa prática de perseguição e de discurso de ódio, que nós sabemos muito bem onde quer chegar. Degradar a imprensa para degradar a verdade. Degradar a imprensa para se defender de acusações verdadeiras. Essa é a intenção desse governo que comanda o país hoje. Eu gostaria de pedir apoio a todos os parlamentares, a todas as associações, para que a gente possa levantar quais são os projetos que vão nesse sentido, ressaltando o 2896, para que a gente possa apoiar. Peço também que a gente converse com o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, para que a gente tenha uma ação para que ele coloque na pauta esses projetos. Eu quero aqui reafirmar o compromisso do Partido Verde com a imprensa livre e com a democracia, e quero agradecer pelo convite. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado. Só ressaltando que, enquanto você se orgulha
de ter entrevistado a Cristina, e eu me orgulho de ter sido entrevistado por ela quando eu ocupei um cargo no governo daqui do Rio. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a última pessoa, a líder da rede na Câmara, Joênia Wapichana, é isso? Isso mesmo. Bom dia para todos, bom dia, para todas. Quero cumprimentar nossas lideranças aqui do Senado, da Câmara, jornalistas, imprensa e todos que estão acompanhando este ato em defesa da liberdade e da imprensa, que é muito importante, porque é nosso dever, enquanto parte do Estado brasileiro, defender a liberdade de imprensa, assim como também defender direitos básicos, coletivos de toda a população brasileira. E é grave o ataque diário, a censura, que aos poucos vai se instalando em nosso país. Dia após dia, temos observado, desde o início do mandato do presidente, vemos ataques contundentes aos pilares que sustentam a nossa república, o nosso Estado democrático de direito e os direitos assegurados pela nossa Constituição. Acabam com os direitos trabalhistas, destroem o meio ambiente, sucateiam a educação, ignoram a saúde, atacam os direitos dos povos indígenas, aparelham a segurança pública, atacam a independência dos poderes e violentam a imprensa livre. Um país sem imprensa livre é um país fadado ao autoritarismo. E é justamente por isso que eu vejo que o presidente Bolsonaro ataca tanto o jornalista, porque ele quer implementar um Estado autoritário. É inadmissível que o mais alto mandatário da República incite odiosamente seus apoiadores contra a imprensa. Lamentavelmente, a cada dia que passa, vemos aumentar os atos de violência verbal, física contra os jornalistas. As manifestações no Palácio da Alvorada, andando na rua. Isso é inadmissível, já passou de qualquer limite. A atividade livre da imprensa e seus profissionais é essencial para que a nossa nação supere esse momento sombrio que ameaça a nossa recente democracia. Presto toda a minha solidariedade, assim como os demais parlamentares que assim fizeram, aqueles que são atacados, violentados e que, assim mesmo, persistem em informar a verdade de maneira isenta, fiel aos fatos. A esperança do Brasil passa por vocês. Por fim, eu quero também me solidarizar a todos os profissionais da imprensa, jornalistas, repórteres, fotógrafos, principalmente os canais públicos que tanto prestam serviços essenciais e principalmente nesse momento de pandemia, que toda a iniciativa que fizeram para informar a sociedade que enfrenta um dos maiores desafios que nós temos vivido, que é o desafio da sobrevivência, de preservar e cuidar da vida para toda a população. É preciso respeito com a imprensa, é preciso respeito com a sociedade. A imprensa livre e democrática. Meu muito obrigada a todos os líderes que são associados e podem contar comigo aqui como a Rede de Sustentabilidade, como a voz indígena, a única voz que está no Congresso Nacional, mas que tem esse compromisso na defesa dos direitos coletivos, no direito da nossa Constituição, a uma imprensa livre e de um país plural, mais justo e sustentável para todos. Muito obrigado, Joana. É muito orgulho que veja um representante indígena no Congresso Brasileiro. Você foi a última, então encerramos aqui o nosso ato. Inicialmente, eu quero parabenizar o Alexandre Molon e demais membros da sua equipe por esse brilhante ato. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que foi pela primeira vez que eu vejo toda a oposição unida em torno de um objetivo, toda a oposição de um Congresso, independente de partido, de divergências partidárias, estavam todos unidos em defesa da liberdade de imprensa e da democracia. Isso é muito importante, isso é muito prazeroso. Nós, da BI, estamos assim, orgulhosos de ter participado desse ato. Quero cumprimentar aqui os jornalistas que compareceram, a Cristina Serra, Thales Faria, a Cristiane, cumprimentar também os representantes da Abrage e da FENAGE, e todos os deputados, todos os senadores que participaram desse evento. Parabéns para todos, estamos todos juntos e vamos continuar a nossa luta pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão e pela democracia.